Toda semana aqui no Câmara Livre a gente bisbilhota, de certa forma, a vida das pessoas que convivem em comunidade e a convivência no mundo coletivo proporciona, essa é a proposta deste bate-papo, nesse escurinho aqui no prédio da Câmara Municipal de Bauru, pela TV Câmara, de falar sobre relações de vida. Hoje o nosso convidado foi alçado, fisgado, numa dessas correrias que a vida acaba trazendo, dos trabalhos voluntários, dos trabalhos para o outro. E pensar no outrem, segundo os psicólogos e os filósofos, talvez seja a maior missão do homem moderno que corre o tempo inteiro atrás do seu próprio umbigo. Por isso, com grande satisfação, eu apresento o advogado, presidente da Legião Mirim, formado pela IT na turma de 50 anos, mas nós vamos falar isso ao longo do nosso bate-papo, Murilo Marta Aiello. O senhor tem dois sobrenomes muito conhecidos aqui na cidade, por razões da história que cada um conseguiu produzir na vida comunitária. Aliás, ambos os sobrenomes já tivemos o prazer de conversar conosco sobre essas relações de vida aqui. O senhor nasceu em Bauru. Qual a memória afetiva que lhe vem à cabeça da infância, senhor Murilo? Todas, né? Bauru, para mim, é a minha casa, muito mais do que a minha residência. A cidade é a minha casa, eu gosto. Ainda tenho os meus anseios. Lembro que aos 14 anos eu recebi um telefonema do deputado Ferreira Keffer, que a pedido do meu pai apresentou um projeto de lei criando a Faculdade de Medicina de Bauru e infelizmente não se concretizou. Foi uma festa e tal, conseguimos, mas depois o Botucatu passou na frente e ficamos para trás. E é um sonho que ainda tenho. Então, qualquer coisa que haja em favor da nossa cidade, eu vibro, eu procuro participar, ou direto ou indiretamente, porque eu gosto dessa cidade. Sou obrigado a confessar com o senhor, com absoluta honestidade emocional, um sentimento inicial como jornalista. Eu já o conhecia há bastante tempo, em função das atividades do senhor, mas por força das correrias que a gente está falando aqui, a gente se encontrou poucas vezes. O senhor tem uma energia pessoal muito boa. O senhor consegue transferir isso para as pessoas. Alguém já teve a coragem de dizer isso para o senhor? Olha, eu ouvi ontem de duas pessoas de setores diferentes. Inclusive, é imerecido. Eu acho que toda energia que a gente tem vem do alto. E, inclusive, nesse caso da Legião Mirim, eu atirei para todo lado, mas atirei e eu acho que acertei mesmo, foi lá no alto. Nós vamos falar muito de meninos, de garotos aqui. E ao falar de garotos, a gente acaba falando da gente também, que também o fomos, felizmente. O menino Murilo, ele conseguiu se divertir antes ainda do período do colégio Ernesto Monte com o quê? Sim. No meu tempo a gente brincava na rua. É difícil acreditar o pessoal de hoje, mas nós jogamos muita bola na 7 de setembro, entre a Genor e a Rio Branco, em frente à casa do Clóvis Simão, do Milton Simão. Jogava bola na Rodrigues Alves, onde depois foi a Varig, hoje é um prédio do Sampierre. Brincava de pique de frente à minha casa, ali na Rodrigues Alves, quadra 5, com o Toninho Garmes, que foi vereador, com o Lelo, que foi vereador, enfim, com a nossa turminha, e corria, ninguém foi atropelado. Que época boa. E mais tarde, além de jogar xadrez, eu jogava basquete, viajava, defendendo ora um time que nós tínhamos na ocasião, Floresta, depois a própria Faculdade de Direito, a equipe de basquete. Olha, foi uma infância e uma juventude muito felizes, graças a Deus. A esta altura o senhor consegue explicar por que o direito? Aliás, na gravação aqui, coincidentemente, completando 50 anos do ano da Sim. turma que o senhor fez colação. Sim. Eu comecei a trabalhar, meus 8, 9 anos, já levar carta no correio, levar recado, mais tarde fazendo serviço de banco, cobrança de seguros. O meu pai não era advogado, era contador, mas ele fazia praticamente serviço de advogado. E com isso eu fui tomando gosto. Devo confessar que até o 3º ano do então curso científico, que hoje é colegial, quando eu entrei ainda não sabia se eu ia optar por engenharia ou pelo direito.
porque, graças a Deus, eu sempre fui muito bom de matemática. E também eu espero que eu esteja falando a verdade quando eu falo que eu tenho alguma coisa de lógica também. Então, Entendi. ficava balançando. Mas como eu já trabalhava no escritório já há muito tempo, e ajudando nessa altura o meu cunhado, Afonso José Aiello, e tomei gosto pela coisa e evoluiu para o direito. O pai foi enveredar por um caminho da incursão de agente político e tem aqui na placa do corredor da Câmara, na Galeria dos Presidentes, em 1963, como presidente da mesa diretora, o senhor José Vicente Aiello. Sim. Na época o senhor era menino também, jovem, em formação. Eu quero reportar esse período que era pré-revolução, completamente distante do que nós estamos falando aqui. Aliás, podendo falar. Sim, sim. E o pai político. Que imagem o senhor guardou dessa relação do filho de um político? Ah, sim. Eu tive muita sorte que meu pai pertencia ao PSD. Os extremos naquela ocasião era a UDN, que era bastante direita, e o PTB, que era bastante esquerda. Havia outras siglas menores, mas não eram relevantes. E o o PSD era o partido do Juscelino Kubitschek, do Tancredo Neves, do Ulisses Guimarães, do Bota Pano Quente. E isso marcou minha vida. A minha vida inteira eu procurei sempre apaziguar, dentro do possível, com jeito, falar, corrigir alguma coisa, de modo não bater de frente. Sabe? Aprendi com meu pai, por exemplo, algumas expressões, os adversários nunca mandam flores. Umas certas coisas que marcaram minha vida. Virtus in medio. A virtude está no meio. No meio. Não queira ser o mais, não queira ser o menos, né? Em qualquer setor da vida. Enfim, era o PSD que eu assumi, o PSD para o resto da vida, e graças a Deus estou me dando bem. Por uma relação natural, enfim, de vocação e de jeito para a questão pública, o senhor, à medida que foi também se tornando membro desta comunidade, deve ter sido sondado, convidado inúmeras vezes. Ah, foi. Por que não o fez, ou enveredou? Não sei, a política tomou um rumo que engoli sapo, alguns rumos que eu não... O senhor não aprecia muito? Não aprecio muito. Eu procurei fazer sempre pela minha comunidade, a minha vida, praticamente, a marca registrada é o xadrez, o jogo de xadrez. Procuramos fazer xadrez nas escolas, porque aumenta o raciocínio, você vai falar, não, a pessoa, o menino não é inteligente, não, mas ajuda a discernir. Concentração. Discernir, concentração, decidir o caminho certo. E eu tive uma sorte incrível de ter o Paraíba, o Edivaldo Bezerra Diniz, que recebeu justamente cidadania bauruense neste ano, no ano passado, sim, aqui na Câmara Municipal. E eu tive muita sorte. Nós convivemos 35 anos e eu pude ser a cabeça e ele pôde ser os meus braços para conseguir esse ideal. Aliás, como no xadrez, né? Uma peça sozinha não faz nada no jogo. Não, em nada. Hoje na Legião, no Rotary Club, eu trabalho muito com intercâmbio. Recebemos sempre pessoas de outros países, inclusive tem intercâmbio de profissionais. Eu sempre comandei aqui em Bauru. Já fui presidente do Rotary. Enfim, a gente procura dar o seu quinhão. Apesar de não ter sido político, eu procurei fazer a minha parte, participar. A justa homenagem a gente também teve o prazer de fazer aqui, não só do ponto de vista legislativo, mas na TV Câmara em especial, gravando, infelizmente, do ponto de vista humano, a última conversa com o Paraíba, um bom colecionador de selos também, além de um excelente professor de xadrez. Né? Devo confessar que eu tenho a gravação. Ele me deu a gravação dessa entrevista e eu guardo com muito carinho. É difícil assistir, porque está muito recente o falecimento dele. A perda é difícil. É aquela história, ele está num lugar bom, mas a saudade
é forte. Vamos aproveitar a origem, então, em homenagem ao Paraíba, ao Edivaldo, e falar de Banabuiê, que significa, segundo ele, esperança, o Vale Sim. da Esperança, onde ele nasceu, lá em cima no Ele nosso nasceu país. em Esperança, Paraíba, sim. Qual é, para o senhor, o sentimento da esperança de tantos meninos estarem ao longo dessa trajetória? A gente nem tem como citá-los aqui, de tantos que, felizmente, o são, fazendo as suas vidas a partir do início, do princípio na Legião Mirim. A gente procura, acima de tudo, acima de formar o profissional, formar o homem. Graças a Deus, nós temos uma equipe lá que, acima de qualquer ganho, de qualquer remuneração, qualquer pretensão, está a pretensão de fazer esses meninos serem boas pessoas, bons homens. É muito gostoso quando chega lá, assim, tem um desembargador de Mato Grosso do Sul que todo ano ele ainda tem a mãe viva e todo ano vem a Bauru e passa pela Legião Mirim agradecendo e tal. E isso é geral, é comum. Às vezes o menino é desligado, porque nós somos obrigados a desligar antes de fazer 18 anos. Claro. E é comum eu estar lá e ver que a mãe está indo lá com o filho para agradecer a entidade pelo que a gente fez. Não quero ser melhor que ninguém, não queremos, todos nós. Mas é gostoso você sentir que está fazendo alguma coisa. É aquele passarinho que vai no oceano, pega uma gotinha para apagar um incêndio. Você não vai apagar, mas você faz sua parte, né? A gente não vai falar dos problemas, porque certamente, do ponto de vista positivo, eles serão superados. Mas quando surgem problemas como esse, de questões formais do Tribunal de Contas, e que colocam esse molhar dos passarinhos aí, e são muitos, em risco, dá um aperto. Dessa vez foi feia, porque eu me vi na frente de um abismo, nós todos lá, e a alternativa seria, infelizmente, fechar a instituição, que é um absurdo. Eu estou com tanto sonho, estamos conseguindo regularizar o terreno. Nós tivemos um presidente ponta de lança espetacular, que ia furando, Toninho Martins. Agora eu estou tentando, vamos dizer, regularizar, tornar as coisas firmes, dentro da minha profissão. Claro, de direito, aproveitando o direito. Né? Então eu estou com tanto sonho fazer isso, vamos trocar o telhado da parte velha, vamos, enfim, uma série, vamos melhorar isso, melhorar aquilo, e de repente vem uma questão burocrática, inclusive que não foi causada por nós, diga-se de passagem. Nós fizemos da forma como o tribunal está determinando. Faltou a fiscalização, a que nós estamos sujeitos aqui em Bauru, nos alertar, mudou, agora é assim, assado. Ou eles mesmos fazerem alteração. Sim. Minúcia, viu? Minúcias. Minúcia. Infelizmente, que causam esses aborrecimentos. Né? A gente perde tempo e energia quando podia estar fazendo coisa muito mais produtiva. É verdade. Vou falar um pouquinho mais do xadrez. O xadrez, o senhor já falou de todos os benefícios, ele é reconhecido do ponto de vista da ciência nas suas mais variáveis aplicações, a matemática, a psicologia, o raciocínio lógico, enfim, a noção espacial de tempo, a disciplina, inclusive. Agora, o senhor é da geração que instituiu isso como um programa que conseguia penetrar nas escolas. Olha, senhor Murilo, eu ainda me sinto bastante jovem para querer e pensar e imaginar que ele já deveria estar lá como questão fixa do currículo. Eu também acho. Já houve uma tentativa e uma realidade em Osasco durante muitos anos, mas depois com troca de prefeito, outra pensamento, acho que isso é besteira, tem coisa... Porque governar é sempre escolher prioridades. Sim. E talvez não tenha achado que o xadrez era a prioridade, mas foi uma pena. Tivemos não só em Osasco, mas em outras cidades também. Aqui em Bauru nós sempre tivemos esse programa, o Edivaldo Paraíba, ia nas escolas. Agora também, na administração anterior, sem querer criticar, mas expondo um fato, começaram a achar que xadrez podia existir em lugares mais da periferia. Não vai sair nada dali, sabe? Se é para melhorar o nível, então seria caso de
colocar padres ou pastores, ou, enfim, mas não vai sair nenhum jogador dali. E quando havia direcionamento para escolas melhores, Bela Vista, Vila Falcão, nós sempre conseguimos formar equipes que foram campeões paulistas, brasileiros. Basta citar que o Edivaldo fez 11 campeões brasileiros e mais de uma centena de campeões paulistas. E além disso, é uma miopia imaginar que a gente só queira formar campeões, quer formar gente também. O objetivo primordial foi esse, sim, sempre. Na minha vida toda e continua na Legião Mirim. Claro, sim. claro. Nós temos hoje legionários, converso com o Alcedir do cartório terceiro ofício, converso com o Parreira, o Sakai, como eles valorizam os primeiros passos que eles deram. Uma coisa interessante que tem na Legião Mirim, alguns casos nós já estamos na terceira geração. O pai foi, o filho agora foi, o neto. O neto está indo. O neto está lá na Legião. É sinal que deu certo. Claro, claro, muito importante. Que localidade ou país tem mais fluxo neste momento, nesta fase, com as questões de intercâmbio do Rotary? Olha, nós estamos... Ou está espalhado isso disseminado? Nós temos do mundo inteiro, tá. Aqui em Bauru. Já tivemos dinamarquesa, americano de monte, australiano de monte, canadense de monte, alemães. Nós chegamos a ter 23 alemães, são 6 clubes de Bauru, não é um clube só. Certo. Então, 23 alemães, ao mesmo tempo, Bauru proveniente aos cuidados de cada um desses 6 clubes. Então, tudo isso é muito bom, porque vai divulgando. Japoneses já tivemos, coreanos já tivemos 2 grupos, indianos 3 grupos. Olha, vale a pena, viu? Porque também os nossos vão para lá, né? O Rotary, inclusive, tem um programa que leva um carente por ano. Às vezes 2, depende do caixa, mas um com certeza. E, logicamente, é selecionado no distrito. O distrito vai de Pederneiras até Presidente Prudente. E nós já tivemos 3 legionários pobres, pessoas que jamais poderiam ir por sua conta, pelo menos não nessa idade, talvez futuramente sim. E foram para o exterior e vão com as mesmas regalias de um intercambiário normal, comum. Nesse caso, como funciona o rateio do custeio disso, senhor Murilo? Daqueles que vão normalmente, existe uma margem pequena e quando sobra é colocado num fundo. E esse fundo é que possibilita o financiamento desse que irá, sem gastar um tostão, vai ser recebido por famílias rotarianas, absolutamente igual. A única exigência nossa é que fale razoavelmente inglês, não precisa ser fluente, mas tenha bons conhecimentos. O senhor iria fora do país hoje, se tivesse na condição de um desses meninos? Iria. Eu tenho uma neta que está com 15 para 16 anos, então está na hora de ir. E eu estou incentivando para ir. É uma formação espetacular. Eu acho, que me perdoe os outros intercambiários profissionais, mas eu acho que é o melhor intercâmbio, porque lá vai ter o apoio dos rotarianos, um distrito inteiro apoiando. Existe o conselheiro que vai confirmar a vida dele, vai regular, se chega tarde, se bebida é proibido. Uma série, guiar carro é proibido. Existe uma série de proibições e o conselheiro é responsável, faz um relatório semanal e depois um semestral mais completo ainda. Enfim, o pai pode ficar tranquilo aqui. Que é importante, lógico, para os pais que estão aqui, para ter noção de como o filho está sendo cuidado do outro lado. Se ele agir errado, inclusive o chefe do intercâmbio lá pode mandar embora, como nós também podemos mandar embora. Já tivemos casos de droga, pessoa que vem para cá, infelizmente, foi pego com droga e avisamos lá o distrito e tal do outro país e mandamos embora. Eu sei que pode parecer bastante simplista o raciocínio, embora profundo.
mas vou fazê-lo da mesma forma. Eu acho que as pessoas têm noção de que se não tivesse os encaminhamentos através da Legião Mirim, aliás, o senhor fala o número de meninos hoje só do universo que a gente estaria falando neste momento, caso esse tipo de atendimento fosse interrompido nesses ciclos, do problema que a gente teria são nessa cidade, do ponto de vista social. Hoje são 730 meninos que estão. São 230 trabalhando e 500 que ingressaram agora em janeiro. Porque todo ano nós recebemos 500 novos. Quer dizer, são 730 hoje, mais 500 que não seriam admitidos o ano que vem, mais 500, enfim, vai... Uma cadeia. Uma cadeia. Nós já formamos lá cerca de 40 mil legionários. Não dá para dar um número exato, porque houve uma enchente na Nuno de Assis, lá do Ribeirão Bauru, e levou uma boa parte das fichas. Foi assim, chegou até o teto da Legião Mirim, para você ter uma ideia. Pode ser cruel, mas são 10 FEBEMs. 40 mil. Não é... No ano dos 500. Eu estou chutando por baixo. Por ano matriculado. Eu estou falando da FEBEM por uma questão de relação lógica. Aliás, do caminho que muitos desses jovens... Nós recebemos o pessoal da casa. Fundação Casa lá. E eles prestam serviços por indicação do Dr. Birajara, juiz, e nós fazemos o possível para dar um bom exemplo, porque cada dia que eles trabalham, eles ganham 3 de bonificação. O seu Murilo pai foi mais benevolente ou mais durão que o seu José Vicente pai? É difícil. São gerações diferentes. Eu acho que o pai, antigamente, tinha algumas coisas mais formais do que hoje. Eu criei os filhos, acho que mais como irmão mais novos do que... Acho. Eles é que poderão falar melhor do que eu. É lógico que tem regras, todos eles sabem. Meu filho trabalha do meu lado. Nós nos olhamos, já sabemos o que o outro pensa. Mas eu acho que talvez o meu pai tenha sido mais firme por questão de geração, sabe? Não sei, antigamente eu teria que vir para a entrevista de paletó e gravata com absoluto... Aliás, andar na rua de paletó e gravata. Eu acho tão bom essa informalidade. A gente é mais autêntico, mais gente. Tem um verso de um cara que eu gosto muito de citar para fazer a referência que eu vou fazer, de Paulo César Pinheiro, que ele comenta sucintamente: quando eu olho o meu olho além do espelho, sim, tem alguém que me olha e não sou eu. Vive dentro do meu olho vermelho, é o olhar do meu pai. Sim. Pois ele segue. Não, eu cito, acabei de citar, né? Virtus e médios, né? São coisas que ficam, né? O que o senhor tem de José Vicente? Dele? Eu acho que a retidão... Desculpa, é difícil de falar, claro, da gente, mas... palavra, se eu falar para você, tal coisa eu cumpro, né? Nas coisas importantes ou não. Pensar nos outros. Uma coisa muito importante do meu pai, eu acho que eu conversaria com o presidente da República, com a presidente, ou com o governador Geraldo Alckmin, com a mesma franqueza, liberdade que eu conversaria com o zelador do meu prédio, o faxineiro do meu prédio, o guarda. Isso meu pai tinha e eu herdei dele, e meu filho, graças a Deus, prossegue. Todos são iguais, o caixão é igual para todo mundo. O que o senhor, quando o senhor pensa na dona Célia, Marta, a que o senhor remete? Coração. Coração. Imenso. Aquela que tudo está bem, lições de otimismo. Olha, uma santa mulher. A vida prega muitas surpresas, a gente não está preparado para elas. Em 1979, o senhor teve uma muito dolorosa no acidente dos pais. Dos dois, sim. Mas a vida também prega boas surpresas. O senhor fisgou uma moça de Sacramento, Minas Gerais. Sim. Uhum. Ela não sei se os telespectadores têm conhecimento, alguém daquele tempo,
ela é sobrinha dos irmãos Afonso, que tinham em Bauru um entreposto de queijo, de manteiga, e eram vendedores, eram viajantes. Inicialmente, depois se fixaram. E a mãe dela era a mais velha da família, que praticamente ajudou a criar 10 irmãos, eram 11 ao todo. 10 irmãos. É aquela história, né? Os mais velhos vão caminhando. Meu sogro fez a vida dele lá em Sacramento, ele foi advogado, ele foi para lá como promotor. Depois acabou se fixando, casou, ficou advogando, foi político, PSD também, por coincidência, e foi presidente da Câmara. O senhor conheceu a dona Zuleika como? Aqui em Bauru. O irmão dela, o André, era dentista. E quando a pessoa que me atendia como dentista parou, que era a doutora Dorante Tavano, eu tive que procurar um dentista novo. E por indicação do meu grande amigo Richard Gebara, que por sinal faz anos hoje, 5 de fevereiro, ele falou, tem um mineiro ali e tal, o meu irmão, o Zuca, fala muito bem dele. E eu fui, o André era uma pessoa, sabe, mineiro, coração grande também, e comecei. Daí, de repente, tinha uma moça lá, a minha irmã mais nova dele, que de vez em quando surgia lá no pedaço. E aí começou a história. Ela começou a me namorar com 14 anos. 14 anos. Muito bom. O que aborrece o senhor, Sombrio? Uma das coisas é a pessoa que é do contra. Você tenta melhorar, mas ela não ajuda. Bate, mas ela não ajuda. Não ajuda. Isso. Pessimismo também me aborrece. O que alegra o senhor? A roda de amigos, família e roda de amigos. Aprendi na vida que a maior riqueza que a gente tem são essas duas coisas. O que o senhor gosta de fazer quando não está nessas missões todas aqui, rotarianas, da Legião Mirim, enfim, quando o senhor está lá no seu tempo? Bom, hoje comecei o dia no 21 Center, numa roda de amigos. Tem uma turma das 2 horas, quando eu posso vou numa, quando eu posso vou noutra. No Rotary também eu gosto. Eu gosto de estar em casa também, né? Gosto de ver futebol, sou São Paulino. O Jornal das 10, Canal 40, Globo News. Assistir uma TV, um filminho. Filme. Nem tanto. Eu gosto de filme de substância, sabe? Certo. Filme desses. Não, espreme, não sai nada. Não é muito minha praia, não. Entrevista, sim. Muito obrigado do bate-papo, senhor. Eu falo que quando a gente vai trocar relações de vida, assim, para transferir para as outras pessoas, eu nem considero como uma entrevista formal. Por favor. Como uma troca de experiência melhor ainda. Muito gostosa. Sim. Olha, eu que agradeço a oportunidade. O tempo passou que eu nem senti. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, por tudo. E a gente continua a vida. Muito obrigado. Quando você achar que as coisas estão difíceis na sua vida, procure olhar ao redor se tem alguma coisa que está dando certo. O trabalho da Legião Mirim é entre tantas e tantas coisas que dão certo. E quando as coisas dão certo, você torce para que elas continuem dando certo. Vida longa, Legião Mirim. Obrigado, senhor Murilo, Marta, Aiello. Até o nosso próximo Câmara Livre. Muito obrigado.